O Brasil é um país evangelizado. Se você sai na rua, todo mundo sabe quem é Jesus. Você pergunta para as pessoas, você conhece Jesus? E a resposta é sempre afirmativa. Nós somos um país cristão. Será? Será que somos? Será que realmente conhecemos o Evangelho? Será que de fato sabemos quem é Jesus? Ou qual Jesus nós conhecemos? Afinal de contas, Jesus está em praticamente todas as religiões de alguma forma. Mas e a verdade sobre ele? Onde está? Se alguém te parasse na rua e te questionasse quem é Jesus, você saberia responder? Você saberia responder por que você precisa de Jesus, do que ele te salva, como ele te salva? Você saberia contar o evangelho para alguém? Você entende de fato o que é a fé cristã? Oi gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Giovana Galego e hoje eu quero bater um papo com você. Pega aí seu cafezinho, sua água, seu chazinho, senta aqui rapidinho, vamos conversar sobre esse assunto. Gente, eu já pontuei aqui algumas coisas no começo do vídeo, algumas perguntas. E eu resolvi falar sobre isso porque eu vivi algo diferente ontem. Aconteceu algo que me fez pensar, que me fez... Sabe quando algo acontece e você para e fala, meu Deus, você tenta entender aquela situação? Então, foi isso que aconteceu ontem comigo. Ontem eu fui fazer alguns exames de rotina, algumas consultas, enfim, passei praticamente o dia todo na rua. E aí, no fim do dia, eu estava voltando para casa, estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Estava de fone de ouvido, ouvindo uma música, e eu sou daquela pessoa que dança, sabe? Que passa vergonha na rua. Eu sou assim, eu não consigo não ser assim, é automático. Eu ouço a música, eu já começo a reagir à música e tal. Então eu sou desse tipo de pessoa. E aí eu tava lá no ponto, assim, ouvindo e tal, não sei o quê. E aí um senhor chegou perto de mim, com alguns panfletos, assim, na mão. Tinha vários, e aí ele chegou assim, tipo, meio que tentou chamar minha atenção, ele percebeu que eu tava de fone. E fez assim, apontou pro panfleto. E aí, no caso, o primeiro panfleto que tava na mão dele era um panfleto que tava escrito assim, Deus é amor. E aí ele apontou pra palavra Deus, né? E fez assim pra mim, conhece? E aí eu entendi que ali provavelmente ele tava fazendo um trabalho de evangelismo. E aí eu, né, prestei atenção, saí ali da música, olhei pra ele e falei, claro, conheço. E falei alegre, né? Por quê? Porque somos irmãos, porque pensei, poxa, que legal, ele tá fazendo um trabalho de evangelismo, eu sou cristã, então conheço o evangelho, professo o evangelho, então assim, estou diante de um irmão, estamos na mesma missão. Então eu falei, claro, conheço, dei um sorriso. E pra minha surpresa, a reação desse homem foi uma expressão de frustração. Ele olhou assim, tipo... sabe quando a pessoa fica meio... Ele não esperava que eu fosse dizer que sim, eu conheço aquela mensagem. Ele ficou meio frustrado. E aí ele pegou e falou assim, mas você tá firme? E me mediu, sabe? Mas você tá firme? Com aquele olhar de tipo assim, mas não basta você conhecer, você tá firme? E aí eu falei assim, claro, tô, graças a Deus. Aí ele falou assim, e você vai em qual igreja? Aí eu falei assim, vou na presbiteriana, na igreja presbiteriana. Aí, gente, ele fez uma expressão assim, tipo, meio de descontentamento. Olhou pra mim e falou assim, tá, mas você vai querer a palavra de Deus ou não? Aí eu falei, claro, pode dar, quero sim. Me entregou o panfleto, olhou pra mim e falou assim, eu espero que você leia e entenda o que tá aí, viu? Tá bom. Aí ele saiu e foi entregar o panfleto para as outras pessoas. Aí eu peguei o papel e fui ler, né, o que estava aqui. E aí quando eu li o que estava aqui, gente, foi quando essa coisa de parar e pensar, meu Deus, o que tá acontecendo? Veio mais forte, sabe? Aí eu li o panfleto. E, gente, é o seguinte, esse panfleto termina com a seguinte pergunta. Você gostaria de aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Aí tem uma caixinha para sim, que você pode dar o check, e uma caixinha para não, né, caso você não queira, para você dar o check. Por que isso me espantou? Porque a pergunta final é, você gostaria de aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Só que antes dessa pergunta, Jesus Cristo não é nem sequer mencionado. Eu não sei quantas linhas tem aqui, mas tem pelo menos mais de 20 linhas.
Tem bastante texto, tá vendo? Não tem nada falando sobre quem é Jesus. Não tem nada contando sobre a obra de Jesus. Não tem nada falando sobre o pecado. Não tem nada falando sobre arrependimento. Não tem nada falando sobre Jesus. Então eu fiquei me colocando no lugar de uma pessoa que não é cristã, que não se converteu, que não conhece a Jesus. Enfim, alguém que não sabe, que não tem entendimento sobre o evangelho. Porque sim, gente, o nosso país é um país de pessoas que não conhecem o evangelho. Eu comecei o vídeo falando, né, que a gente ouve muito isso. O Brasil já é um país evangelizado. O Brasil é um país cristão. Será? Será que somos? Faça o teste, gente. Saia na rua, pergunte pra alguém. Você conhece Jesus? Sabe o que você vai ouvir de resposta na maioria das vezes? Sim, conheço. Aí você aprofunda a conversa e fala assim: o que você sabe sobre ele? Quem é Jesus? Como você conheceu? Tenta estabelecer uma conversa. O que você vai ouvir muitas vezes é as pessoas falarem assim: eu sei que Jesus é um homem bom. Eu sei que Jesus é um homem que fez boas coisas, né? Fez boas obras. E minha avó sempre falou que eu devia seguir Jesus se eu quiser ir pro céu. Se eu não caminhar com Jesus, se eu não obedecer a Jesus, eu vou pro inferno. Minha avó sempre me falou isso. Então eu sei que Jesus é um homem bom, que a gente tem que respeitar. E isso. A gente ouve esse tipo de fala muitas e muitas vezes. Por quê? O que isso reflete? Isso diz sobre a nossa cultura. Jesus faz parte da cultura do Brasil. Isso não significa que as pessoas têm Jesus Cristo em seus corações. Isso não significa que elas se converteram, que elas caminham com Jesus e que elas refletem Jesus em seu dia a dia, entende? Isso apenas faz parte da cultura delas. É algo frio, é algo vazio, é algo apenas estético, superficial, entende o que eu tô dizendo? Gente, na história do Brasil, nós sabemos que nós somos um país que teve o seu início em uma colonização por parte de Portugal, que era um país católico. Então a nossa raiz, a raiz da nossa cultura, os fundamentos, digamos assim, da formação brasileira tem uma grande influência do catolicismo, que é uma religião cristã. Então, sim, nós temos uma influência muito forte do cristianismo na cultura brasileira, de forma que as pessoas já vão ter ouvido falar de Jesus em algum momento da vida delas, de alguma forma. Às vezes foi através de uma literatura, através de um clássico que ela foi obrigada a ler na escola. Por quê? Porque o cristianismo está tão forte na raiz da formação do povo brasileiro que quando a gente vai para a literatura, para os clássicos da literatura brasileira, nós temos referências à Bíblia nesses clássicos, nós temos referências a Jesus Cristo nesses clássicos. Então, às vezes a pessoa ouviu falar alguma coisa sobre Jesus em livros de literatura que ela foi obrigada a ler na escola. Às vezes ela ouviu alguma coisa da avó, do vô, do tio, da tia, bem superficial e de forma bastante ritualística, de forma bastante distante, né? Um Deus que não é próximo, um Deus que não se relaciona, um Deus que está estático lá no céu e não se mete na vida do homem, e que você tem que fazer tudo certo para que então um dia, quando você estiver diante desse Deus, ele decida qual é o seu destino. É mais ou menos esse o ideal das pessoas, é mais ou menos essa a mentalidade das pessoas. Não significa que elas conhecem o evangelho de verdade, não significa que elas entenderam essa mensagem. E isso é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E por que eu digo que isso é muito mais complexo? Porque quando a gente vai para um país em que o cristianismo não tem uma influência tão forte na base daquela cultura, é muito comum que ao você falar de Jesus Cristo, ele seja completamente desconhecido naquele ambiente. E aí quando você começa a falar sobre ele e sobre a história da salvação e sobre o evangelho, as pessoas logo se despertam e elas ficam interessadas em conhecer a verdade e elas vão caminhando nesse sentido. Aquilo é completamente novo, é totalmente novo. Elas entendem que elas precisam saber sobre aquilo. Agora, no Brasil, como o cristianismo ele está na cultura de alguma forma, as pessoas acreditam que o conhecem. As pessoas pensam que sabem quem ele é. E pensam, inclusive, que ao orar, a qualquer tipo de oração, enfim, na forma como ela pensa ser uma oração, ela pensa que ela está falando com Deus, sim, que de alguma forma ela está se relacionando com esse Jesus, independente dela não saber muito quem ele é, como as coisas acontecem, o que é o evangelho, o que é o cristianismo. Enfim, essa pessoa, ela vive uma cultura e não
a verdade sobre Cristo, entende? Ela se relaciona com o Jesus da cultura, da história, e não com o Jesus real e vivo. Só que aí quando você vai apresentar para essa pessoa o Jesus real e vivo, se você ficar só na superfície, essa pessoa vai achar que ela já o tem. E aí ela segue sendo enganada o resto da vida. Entende como é mais complexo? Porque existe uma camada que precisa ser retirada para que o coração seja acessado. Uma camada que diz, não, eu já conheço, não, eu já sei o que é, não, eu já tenho, não, tá tudo bem, é isso, minha avó já falou, eu tô seguindo, tá tudo certo. Mas no fundo ela não sabe a verdade. Então essa camada precisa cair para que essa pessoa tenha acesso à verdade. Então é muito mais complexo porque existe uma camada de engano. E a camada de engano faz com que a pessoa fique num lugar de comodismo, onde ela aceita aquilo ali que ensinaram para ela, e ela segue acreditando nessas coisas, ela não sabe se isso é verdade, ela não entende o fundamento de nada disso, e ela só segue a vida absorvendo vários ensinamentos que não tem nada a ver com nada, às vezes aderindo a outros tipos de religião e achando que dá para conciliar tudo em uma coisa só, entende? Então essa é a realidade do povo brasileiro. Vamos lá, se eu te perguntasse quem é Jesus, qual seria a sua resposta para mim? Você saberia me explicar quem é Jesus? Se eu falasse assim, qual é a mensagem de Jesus? Qual é a obra dele? O que ele veio fazer aqui? Por que eu preciso dele? Você saberia me explicar? Se eu te perguntasse, por que eu preciso ser salvo? Para quê? Do que eu preciso ser salvo? E por que Jesus é esse que me salva? Por que ele é o Salvador a quem eu preciso aceitar? Você saberia me explicar? E mais, depois que eu morrer, ter Jesus impacta no quê? O que eu posso esperar encontrar após a minha morte? Você saberia me dizer? Porque tudo isso, gente, as respostas a essas perguntas são a base da nossa fé, são a base daquilo que nós cremos. E aí eu quero ir um pouco além com você. Pode ser que você realmente saiba responder todas essas perguntas, porque pode ser que você tenha participado da escola bíblica dominical na sua igreja durante muitos anos, pode ser que você tenha feito catequese, crisma, enfim, pode ser que você saiba responder tudo isso na ponta da língua, mas a minha pergunta é, tudo isso desceu para o coração? Tudo isso impactou a sua vida? Você se sente vivo por dentro? Jesus transformou a sua vida? E quando eu falo de transformar a vida, não estou falando de melhores condições financeiras, de uma vida mais confortável. Eu estou dizendo, ele te tornou uma nova criatura, você foi impactado por essa mensagem, você percebe o seu espírito vivo, ou você tem apenas uma série de informações que talvez nem façam tanto sentido assim para você. Essa é a questão. Porque nós somos uma nação repleta de pessoas que ou não têm conhecimento algum e conhecem Jesus apenas de nome, apenas um Jesus cultural e se satisfazem com isso, ou você até tem bastante conhecimento, fez todo o processo de catequese, sabe todas as respostas, mas isso é totalmente vazio para você. É como se tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro. Isso não reflete em você nenhum tipo de mudança. Ou ainda, você tem um comportamento moral bastante aprovado. Você tem um comportamento moral que é bastante elevado, bem digno, porque você foi ensinado a ter um bom comportamento, a ser respeitoso, a ter um comportamento bacana para se viver em sociedade. Isso não é ruim, mas isso não te salva, porque isso é externo. Não é disso que você precisa ser salvo, mas é algo muito mais profundo. Então hoje a realidade do povo brasileiro, eu diria que pode ser resumida nessas três figuras. Pessoas que conhecem Jesus apenas de ouvir falar, pessoas que têm bastante informação a respeito da fé, mas isso não causa nenhum impacto em suas vidas, e pessoas que têm uma conduta bastante aprovada, mas por dentro continua vazia, continua sem um espírito vivo. Ajudar a responder a essas perguntas, vamos lá, vamos ler a palavra em Gênesis capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5, e conforme eu for explicando, eu vou te ajudando um pouquinho com esse assunto. Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia.
Talvez você pense assim, Gi, mas por que você está lendo um versículo da criação para falar sobre o Evangelho? Gente, é o seguinte. Sim, esse texto que eu acabei de ler é a primeira porção da Bíblia. E esse texto, ele fala sobre o início de todas as coisas, quando Deus criou o mundo. Mas, se você meditar em Gênesis 1, 2, você vai ver que o propósito principal dessas primeiras porções da Escritura Sagrada não é nos comunicar tanto como Deus criou, no sentido de como a matéria veio à existência, como era a composição das coisas que Deus fez. Não, o propósito não é material, o propósito está muito mais relacionado à função, está muito mais relacionado ao objetivo, está muito mais relacionado ao desejo de Deus com tudo isso. Então, quando Deus começou a criar todas as coisas, a gente vai ver que tudo começou com um grande caos. Então, Deus cria tudo, Ele cria todas as coisas, céus e terra. Mas no começo, toda essa criação, ela era caótica. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, ou seja, não havia forma e a terra não era preenchida por nada. Ou seja, aqui a gente entende que no princípio, antes de Deus começar a ordenar as coisas, não havia propósito para a terra. Mas então, logo após, a gente já começa a ver Deus atuando nisso para mudar essa realidade. E a gente vai ver o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Essa terra sem forma e vazia era um grande abismo cheio de água e escuro, cheio de trevas. E sobre esse grande abismo havia uma grande ave, que era o Espírito de Deus. Essa ave é uma imagem, tá? Não estou dizendo que o Espírito de Deus é uma ave, mas estou dizendo que em Gênesis 1, o autor está construindo pra gente a imagem de uma ave, pra gente conseguir entender qual é o significado dessa passagem. E aí o Espírito de Deus está como uma ave pairando sobre a face do abismo. O Espírito de Deus está ali, ó, sobre aquele abismo, assim como uma ave fica sobre o seu ninho, nutrindo o seu ninho para que a vida possa vir à existência. Então o Espírito de Deus, ele estava sobre aquele abismo, preparando as coisas, nutrindo as coisas para que a vida pudesse florescer na terra. E essa terra que antes não tinha propósito passasse a ter algum propósito. Logo depois desse processo em que o Espírito está ali preparando e nutrindo a terra para que a vida possa vir, a vida então vem. E ela vem através de uma palavra, de uma ordem dada pelo próprio Deus. Haja luz. E então a luz passa a existir sobre a terra. E aí a gente tem o começo de um processo de ordem, o começo de um processo de organização, que quando chegar ao fim vai atribuir propósito à terra. O Senhor diz, haja luz, e a luz passa a existir, e nesse primeiro dia a gente tem a luz compondo a primeira parcela do tempo, que seria o dia, e as trevas compondo a segunda parte do dia, do tempo, né, que seria a noite, e ali a gente tem um dia completo. Então, no primeiro dia, Deus cria o tempo, porque a sua criação funcionaria debaixo de um aspecto, debaixo de um espaço que ele criou, que é o espaço do tempo. Depois o Senhor vai criando as outras coisas, céu, mar, terra, vegetação. Quando ele termina de criar tudo o que era necessário para que a vida pudesse existir, ele então começa a criar a vida. Ele cria os animais aquáticos, os animais que vão preencher o céu, e por fim ele cria aqueles que vêm da terra, cria os animais terrestres e por último o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, o ponto alto da criação. E quando ele cria o homem e a mulher, seus representantes, a criação está pronta, está tudo pronto, está tudo finalizado, e a terra que antes era sem forma e vazia torna-se agora com um propósito. Torna-se agora uma terra habitada. O seu propósito foi atingido. O propósito da terra, o propósito da criação era ser habitada. Quando Deus faz então os animais e os homens e coloca sobre a terra por fim atinge o seu propósito, ser habitada. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Bom, nós seres humanos, sem Deus, sem Jesus Cristo, carregamos dentro de nós um vazio profundo.
uma falta de sentido, uma falta de propósito. A vida sem Jesus é como um grande fardo e um grande peso. É como caminhar por aí com uma mochila extremamente pesada que te machuca. E o pior de tudo é que você não sabe nem por que você está carregando essa mochila. Qual é o propósito dela, se ela vai servir para alguma coisa e se em algum momento você vai conseguir tirar esse peso das costas. A vida sem Jesus é exatamente assim. É um fardo constante. Para que nós existimos? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? E quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? E todo esse caos ao meu redor, de quem é a culpa? Porque as pessoas adoecem? Porque existe gente passando fome? Porque existe vício? Porque existem lares sendo destruídos pelo álcool, pelas drogas? Porque crianças são abandonadas? Porque crianças adoecem? Porque existe assassinato e tantas coisas terríveis que a gente vê por aí? Porque tem guerra? Porque tudo é como é? Será que um dia isso vai ser solucionado? Já há tantos anos o homem tem pensado numa solução, tem discutido quantos órgãos não foram criados, como por exemplo a ONU e tantos outros órgãos na tentativa de unificar todos os países e pensar em paz e viver paz. Será que um dia alcançaremos isso? Essa foi uma grande discussão do século XIX, por exemplo. Discutiram muito sobre isso e decidiram que a resposta estava no conhecimento. Que quanto mais conhecimentos nós obtivéssemos, quanto mais nós estudássemos, quanto mais nós praticássemos uma ciência laica, uma ciência que não considera a existência de um Deus, quanto mais nós separássemos o nosso conhecimento de toda essa baboseira que é a existência de um ser superior, nós então amadureceremos, nós então alcançaremos um nível de conhecimento, de desenvolvimento, e aí todos os problemas da Terra serão solucionados. Pois bem, nós estamos em 2025 e parece que não deu muito certo. Na verdade, o que está acontecendo é o oposto. Parece que as coisas estão se tornando cada vez mais difíceis. Parece que as pessoas estão cada vez mais sem nenhum nível de noção moral, sem nenhum nível de valor, sem nenhum nível de respeito. As coisas estão cada vez mais caóticas. E nós, de forma individual, nos sentimos cada vez mais perdidos, cada vez mais vazios, cada vez mais sem forma, cada vez mais sem propósito. Vocês entenderam a semelhança da nossa existência com o início de toda a criação? Nós vagamos por essa terra vazios e sem propósito, porque nos distanciamos do nosso Deus. A nossa mentalidade, a mentalidade do homem moderno, é uma mentalidade que tentou se divorciar da ideia, da existência, da ideia de que existe um ser superior. E agora, nós estamos aí, sem sentido, sem propósito, completamente perdidos, sem nenhum tipo de referência, questionando tudo sem sentido nenhum, sem termos uma noção do que é verdade e do que é mentira. Afinal de contas, agora a verdade é relativa. Você já viu isso? Como pode a verdade ser relativa? A verdade é a verdade. Mas no momento em que a gente passa a relativizar tudo, a gente fica sem base, sem fundamento, e a vida fica simplesmente um palco de desespero. O que é o certo? Para onde eu vou? Como eu faço cessar essa angústia e esse desespero que existe dentro de mim? E essa culpa que eu carrego? Será que eu vivo mal desse jeito porque nas vidas passadas eu fiz mal para as outras pessoas? E como eu resolvo isso? Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. E agora, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? E as pessoas que eu amo e já se foram? O que aconteceu com elas? E ficamos desesperados, achando que, de fato, as respostas estão apenas no conhecimento meramente intelectual. Mas eu acho que a própria história já provou que nós estávamos muito enganados. Então, o que fazer? Bom, se nós fomos criados por um Deus, e é isso que eu creio, e eu acredito que o seu próprio interior te leva a crer na mesma coisa, porque a criação reconhece o seu Criador. Se nós fomos criados por um Deus e nós estamos distante deles, estamos vazios e sem forma, existe um grito de desespero dentro de nós que sente falta de casa, que sente saudade de casa. E por isso precisamos recorrer a Ele, para que Ele possa colocar ordem no nosso caos, como Ele colocou ordem na criação. Deus colocou ordem na criação, derramando o seu Espírito, para que o seu Espírito nutrisse toda aquela terra, nutrisse toda aquela matéria, de forma que, posteriormente, a vida pudesse florescer. Assim acontece conosco. O Espírito Santo de Deus, ele paira sobre esse coração caótico,
sobre esse coração desesperado, sobre esse coração vazio, sem forma, sem propósito, angustiado, carregando um peso. E ele começa a preparar esse coração. O Espírito Santo de Deus começa a preparar o solo para que a verdade possa vir, para que a semente possa vir e então germinar nesse coração. E o preparo desse coração consiste em convencer o homem, abrir os olhos do homem para que ele reconheça que ele vive essa vida miserável. Começa por aí. Então o Espírito Santo primeiro começa a mostrar para o homem qual é o real estado dele. Nós nos achamos muita coisa. Então o Espírito vem e mostra que nós não somos nada. Nós achamos que temos a solução para muita coisa. Então o Espírito vem e mostra que a gente erra o tempo todo e que as coisas só estão ficando piores. Nós achamos que somos muito bons. Então o Espírito vem e começa a mostrar a verdade sobre o nosso interior. Começa a mostrar que as nossas atitudes não são tão boas assim. E até mesmo aquelas que estão carregadas e encharcadas de motivações egoístas e completamente distorcidas. Muitas vezes nós ajudamos o próximo, não porque amamos o próximo, mas porque quando fazemos isso nos sentimos superiores. Então até mesmo nas melhores práticas, o nosso coração pode estar inchado, carregado de motivações egoístas e nojentas. Essa é a verdade. E não é só você, mas eu também e qualquer ser humano. Essa é a realidade da nossa existência, da nossa essência. Então, quando o Espírito Santo chega e ele paira sobre o seu coração como uma grande ave que está nutrindo aqueles ovos para que possa vir a vida, ele começa a te convencer da sua miséria. Ele começa a mostrar quem você realmente é. E é nesse momento que você vai entendendo que você é um pecador. É nesse momento que você vai entendendo que o seu pecado não são apenas atitudes que você pode, por vontade própria, simplesmente mudar. Na verdade, você entende que o grande problema de toda a história não é o que você faz, mas que é quem você é. Você começa a entender que o grande problema é você, que a sua essência interior ela é completamente atrapalhada e é ela que faz com que você tenha atitudes atrapalhadas. Você passa a entender que o problema é muito mais complexo, muito mais profundo, está lá no seu interior. Como Jesus diz, árvores ruins só podem produzir frutos ruins, árvores boas produzem frutos bons. A questão é que nós somos um bando de árvores ruins. A nossa essência, a composição do nosso DNA, digamos assim, é ruim. De forma que tudo aquilo que a gente produz é ruim também. Ah, Gi, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço boas atitudes, boas ações, mas repito, geralmente manchadas, nunca 100% puras. É verdade que Deus, ao criar o homem, mesmo com esse homem distante, ele derramou sobre cada um uma coisa que a gente chama de graça comum, que são qualidades, alguns aspectos bons que nos fazem lembrar quem Deus é, mas é apenas um vislumbre de quem ele é. A essência é completamente atrapalhada. Então o Espírito vem e te convence dessa realidade. Convence o seu interior de que ele necessita de ajuda. E aí é que entra o ponto que eu falei. Sabe do que você precisa ser salvo? Você precisa ser salvo de si mesmo. Você precisa ser salvo dos seus egoísmos. Você precisa ser salvo do seu pecado, daquilo que te compõe, que é o que existe de mais terrível e é aquilo que te condena. O teu pecado, a sua essência, aquele que você realmente é o que te faz merecer o inferno. É o que te faz merecer a segunda morte, a morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Se nós sabemos esse versículo de cor, não é? Pois bem, o salário do pecado é a morte. A consequência, aquilo que você merece, é o inferno, é a morte eterna. Então o Espírito vem e começa a te convencer sobre isso. Olha, veja quem você é. Reconheça a sua miséria e entenda qual é o destino que você merece. Qual é o seu destino, para onde você está indo. E é para a morte. Você vai ter que enfrentar isso. Essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade eterna. Depois que o Espírito convence você do pecado, convence você do juízo, daquilo que vai acontecer na sua vida como uma consequência justa pelo que você de fato é. Depois que o Espírito Santo te mostra que o que te aguarda é a morte, então chega uma palavra sobre o seu coração. Uma semente é lançada no solo fértil. A palavra declara sobre o seu coração: haja luz. E assim acontece. A luz passa a existir. Agora, que palavra é essa?
Vamos ler comigo João capítulo 1. Olha o que diz. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. A palavra que estava lá em Gênesis 1, criando todas as coisas com Deus e era Deus, é Jesus Cristo. Ele é a palavra que dá vida, que cria as coisas, que dá ordem ao caos. Ele é a palavra que traz luz à existência. Ele é a luz do mundo, ele é a luz do homem. Ele é a vida. O seu coração pode estar um caos enorme. O seu coração está repleto de trevas, como nós já conversamos aqui, a semelhança do princípio de todas as coisas. Mas, assim como lá no princípio o Espírito nutriu todas as coisas e depois a palavra veio e gerou vida e trouxe luz às trevas, assim também, quando Jesus Cristo chega em sua vida, ele gera luz em meio às trevas. E o que eu quero dizer com isso? Como assim esse Jesus? Quem é esse Jesus que dá vida ao meu coração? Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, é o próprio Deus entre os homens. Deixa eu te explicar. Quando o homem resolveu caminhar longe de Deus, quando ele decidiu trair a Deus, o que ele conseguiu como consequência disso foi a morte. O que ele conseguiu como consequência disso foi se tornar o exato oposto de quem Deus é. Então, se Deus é bom, o homem é completamente mau. Foi isso que o homem conseguiu ao decidir se tornar inimigo de Deus. A vida do homem não ficou nada fácil. E ele passou a ter um grande inimigo, que é o pecado. Algo que fica sussurrando dentro dele constantemente para agir sempre em oposição ao Senhor, sempre em oposição a Deus. A partir deste momento, o homem não consegue mais escolher entre o bem e o mal, ele sempre vai escolher pelo mal. Para escolher pelo bem, ele precisa de ajuda. Nesse momento, Deus, movido de amor pelos seus, desejoso de ter o seu povo perto dele, ele então tem um plano de salvação e ele comunica esse plano ao homem, dizendo que ele enviaria ao mundo um homem que derrotaria o nosso inimigo, um homem que faria paz entre nós e o Senhor, um homem que ia pagar a nossa dívida, um homem que ia tirar o peso das nossas costas, sabe aquela mochila pesada que a gente está carregando? Um homem que ia finalmente nos dar alívio e tirar as nossas dores e nos curar e nos trazer libertação. Aquela sensação de escravidão finalmente seria tirada de sobre nós. Esse homem seria o próprio Deus. Por quê? Porque esse homem precisava ser o autor da vida, uma vez que ele a entregaria em nosso lugar. Esse homem precisava não ter dívida alguma, uma vez que ele pagaria a nossa dívida. Logo, esse homem só podia ser o próprio Deus. E ele precisava ser homem. Afinal, foi através de um homem que o mal entrou no mundo. Precisaria ser através de um homem que a salvação viria. Que a resposta e a solução para esse problema chegaria. Então Deus disse: enviarei o descendente de uma mulher, um homem. E esse homem seria o próprio Deus.
A partir de então, a partir de Gênesis 3, que é quando Deus declara essa promessa, declara esse plano, a partir desse ponto da história, a Bíblia vai nos contar detalhe por detalhe de como Deus veio ao mundo. E no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente tem essa promessa se concretizando. Sim, o próprio Deus deixou a sua glória lá no céu e entrou na história da humanidade. Ele não só orquestra a história da humanidade do seu trono, mas ele também entra na própria história como homem. Se rebaixou a esse nível por amor a mim e a você. E ao vir ao mundo como homem, ele vive tudo aquilo que nós vivemos, experimenta todas as nossas dores e resiste a todas as tentações às quais nós não conseguimos resistir. Esse homem que é Deus, esse Deus que é homem, Jesus Cristo, ele nos ensinou e nos ensina o que é ser uma imagem de Deus. Ele nos ensina a ser aquilo que nós não somos. Ele nos ensina a viver como nós deveríamos viver, mas não vivemos. Ele fez aquilo que Adão não foi capaz de fazer. Ele veio e foi a imagem perfeita de Deus. E ao ser a imagem perfeita de Deus, ele precisa e obedece até o fim, custe o que custar. Porque sim, as imagens de Deus são obedientes ao seu Criador e é essa obediência que gera adoração ao Senhor. Jesus então obedeceu até o fim e ele veio à terra para morrer por nós. E ao morrer e ressuscitar, ele conquistou a vida para os nossos corações. Jesus morreu na cruz porque a morte de cruz era a morte mais maldita daquela época. Jesus se fez maldição por mim e por você. Ele assumiu a nossa condição. Toda essa essência terrível que eu falei que eu e você carregamos, então, ele tomou sobre si. Ele pegou toda essa essência terrível e assumiu a culpa em nosso lugar. Na cruz, a ira do próprio Deus, que deveria cair sobre mim, que deveria cair sobre você, caiu sobre Jesus. Ali Jesus morreu. Ali Jesus se separou do Pai. Ali Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados. Mas ao morrer e chegar ao mundo dos mortos, Jesus consegue vencer o nosso grande inimigo, a morte. Jesus vence a morte porque ele é santo, porque ele é o autor da vida, porque a morte não tem nada para segurá-lo lá. Então ele vence a morte e ressuscita. E ao vencer a morte e ressuscitar, ele agora entrega a mim e a você a vida que ele conquistou. E ele entrega isso a nós. Basta que nós tenhamos uma coisa: fé. Basta que a gente creia, não em qualquer coisa. Não uma fé superficial, como é que a gente ouve por aí. Não, eu sou um homem, uma mulher de fé, eu penso positivo. Não é isso. Mas é a fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É a fé na obra que foi realizada por Jesus. É a fé na verdade que a Bíblia nos apresenta. Se você crê em tudo isso que eu estou te falando, no momento em que você crê, a luz passa a existir dentro do seu coração. E conforme a luz cresce no seu coração, as trevas vão se tornando cada vez menos significativas, até que você seja completamente luz. E uma vez que você for completamente luz, e o seu caos estiver todo ordenado pelo próprio Deus, então você atingiu o seu propósito, ser habitado. Lembra que o propósito da terra era ser habitada? E quando Deus quando Deus cria, a sua imagem, a terra então alcança esse propósito? Pois bem, quando Jesus entra no seu coração, quando ele lança luz sobre a sua vida, ele vai iluminando tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que está fora de lugar. E ele não só ilumina apontando, mas ele também é aquele que te ajuda, que faz nova todas as coisas, que te transforma. Ele vai lapidando tudo. E ele faz isso de que forma? Ele faz isso preenchendo o seu ser. Ele passa a habitar em você. E quanto mais ele é abundante no seu interior, mais luz há dentro de você, menos trevas, entende? E você vai se tornando a habitação do próprio Deus. Esse processo de ser habitado por Jesus, de ter luz no seu interior, ele é gradativo. Ele já começa a partir do momento em que você crê, mas ele vai crescendo com o tempo.
Existe um versículo na Bíblia que fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha, brilha, brilha até ser dia perfeito. Ali, o sábio, ele faz uma comparação com o nascer do dia, né? É aos poucos. O nascer do dia começa com uma total escuridão, mas então o sol começa a nascer e as coisas começam a ser iluminadas e ele vai crescendo, nascendo, 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 até que então é dia perfeito e tudo está iluminado. A esse processo nós chamamos de santificação. Depois que a palavra chegou na sua vida e luz brotou no seu coração, essa luz precisa crescer de forma que você vai se santificando gradativamente. Ou seja, de pouco em pouco, de glória em glória, a luz vai preenchendo o seu coração e as trevas vão deixando de existir. De glória em glória, você vai sendo lapidado pelo Senhor. A sua essência já foi trocada, já foi substituída. A sua essência não é mais uma essência pecaminosa, é agora a essência de Cristo. Mas você ainda tem comportamentos que não deveria ter. Ainda existe uma batalha dentro de você. Você ainda faz o que não gostaria de fazer. E por aí vai. Existe um dilema no seu interior. Esse dilema ele vai se resolvendo pouco a pouco pelo próprio Jesus Cristo. Ele mesmo vai transformando o seu interior. E à medida que ele transforma o seu interior, mais luz vai te preenchendo. Até que um dia você chegará ao dia perfeito. Até que um dia você será totalmente luz. Até que um dia Jesus será plenamente abundante na sua vida. De forma que o seu pensar, o seu falar, o seu agir, tudo refletirá Jesus Cristo. Quando esse dia chegar, você será capaz de amar a Deus sobre todas as coisas verdadeiramente e o seu próximo como a de si mesmo. Mas como eu disse, esse é um processo gradativo. Ele vai acontecendo dia após dia e a isso nós chamamos de santificação. A santificação não é uma condição para você ser salvo da morte eterna. Não é uma condição para que esse fardo saia das suas costas. É, na verdade, uma consequência. Quando Jesus chegou na sua vida, Ele te perdoou. A partir do momento em que você passou a ter fé, passou a crer nele como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, como aquele que morreu pelos seus pecados, quando você passou a ter fé, a crer nisso, Ele te perdoou. E todo esse fardo é retirado das suas costas. Você agora está perdoado. A sua essência não é mais uma essência totalmente atrapalhada. Sua essência agora é a essência de Cristo. E então começa o processo de santificação que aqui eu já expliquei. E esse processo é feito pelo próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz: venham a mim do jeito que vocês estão. Por quê? Porque nós precisamos de Jesus para deixar de estarmos nessa condição. Não tem como você se limpar para ir a Cristo. Você precisa ir a Cristo para então ser limpo. Entende? Essa é uma consequência. E esse processo de santificação, ele vai durar toda a nossa vida. E o dia será perfeito quando Jesus voltar para nos buscar. Porque sim, existe essa parte também do Evangelho que as pessoas não contam, que é a esperança da vinda, que é a esperança da eternidade. A nossa vida aqui é passageira. E quando você tem isso mediante os teus olhos, quando você sabe que o seu Senhor Jesus está vivo lá nos céus e o Espírito dele habita no seu interior e por isso você está caminhando para a eternidade, o seu propósito é algo muito superior a essa terra aqui, todas as outras coisas, elas se tornam muito menos significativas. As coisas ficam diferentes, a sua vida fica diferente, a sua atitude é diferente, o seu pensar é diferente, o estado do seu coração é diferente, as suas motivações começam a ser diferentes. Quando você comete um erro, quando você sabe que desagradou a Deus, aquilo dói em você, você deseja se arrepender, então você se arrepende, recebe o perdão e volta a continuar a sua caminhada. Você não carrega mais culpa sobre si, mas tem o desejo de ser transformado. Tem o desejo de se parecer cada vez mais com Ele. Não porque você precisa disso para ser salvo, mas porque você foi salvo e você ama tanto a esse Deus, você reconhece tanto a sua salvação, você é tão grato ao que Ele fez por você, que então você deseja viver dessa forma. Você não pode aceitar viver de outro jeito que não o jeito que agrade a Deus. Porque é uma resposta, é uma gratidão, aquilo que Ele te deu gratuitamente. E então um dia, gente, um dia Ele voltará. E quando Ele voltar e nós o olharmos,
nós então seremos como Ele é. E o que falta do nosso processo de santificação será finalmente alcançado. A luz que ainda falta será finalmente plena e abundante. Nós seremos um com Ele. Ele no Pai e eles em nós. Seremos um, seremos filhos de Deus sobre a terra. Ele então fará nova todas as coisas do céu, a terra, eliminará da terra todo o mal que ainda não foi eliminado. Então nós viveremos com Ele para toda a eternidade, em uma perfeita ordem, equilíbrio e segurança, como Deus deseja que seja desde o princípio. Nós então viveremos o descanso de Deus. Você lembra que no 7º dia da criação, Deus descansou? Aquele descanso não é sobre dormir ou relaxar. Nós estamos falando de Deus, Deus não dorme. O descanso bíblico é o usufruir da segurança, da ordem e do equilíbrio que foram gerados pelo nosso Pai. Esse é o descanso. Viver uma vida de descanso em Deus é viver os nossos dias com um coração confiante de que estamos sendo cuidados, protegidos, estamos na segurança do nosso Senhor, na ordem, no equilíbrio do nosso Deus. E isso nos traz paz. Isso nos permite usufruir verdadeiramente a vida. E quando Ele voltar, isso será pleno e eterno. Viveremos o descanso eterno. Isso significa, vamos usufruir da segurança, da ordem, do amor, do equilíbrio do nosso Deus, do nosso bom Pai, para toda a eternidade. Gente, essa é a mensagem do Evangelho. É claro que aqui eu falei de forma um pouco mais elaborada, talvez, um pouco mais alongada, mas entenda os principais pontos. Nós precisamos ser salvos do nosso pecado, da nossa essência, de nós mesmos. Precisamos ser salvos da morte. E por que precisamos disso? Porque um dia nós nos separamos de Deus. Porque existe no nosso coração um total vazio, uma total falta de propósito, de forma. Estamos vagando por esse mundo com uma mochila pesada nas costas e carecemos de perdão. Sentimos saudade de Deus, sentimos falta do Pai. Essa angústia, esse vazio, essa coisa que não sacia, é a saudade de casa. Precisamos de salvação, precisamos dele. Só que para sermos salvos, alguém precisa ocupar o nosso lugar, porque nós não temos condições de pagar aquilo que devemos. Esse alguém foi Jesus, que é o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. E nos salvou através da sua morte. E ao ressuscitar, nos deu vida e vida eterna. E essa é a nossa esperança. E nós sabemos sim o que vai acontecer com a gente após a morte. Após a morte, a nossa alma ficará no céu com o Pai, aguardando o grande dia, o dia em que Jesus voltará para a terra para buscar os fiéis. E quando Jesus voltar para a terra para buscar os fiéis, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados com ele e então passarão a viver a eternidade. Aqueles que já tiverem falecido vão vir com Jesus com as suas almas, virão junto com Jesus e ao chegar aqui na terra receberão um corpo glorificado, um corpo sem marca de pecado. Um novo corpo para a vida eterna que nós vamos viver com Ele aqui. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Nós sabemos o que nos aguarda e é por isso que vivemos aqui de forma diferente. Gente, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Espero de coração que você tenha entendido essa mensagem. Se você entendeu essa mensagem, não só com o seu intelecto e não só com as suas emoções, mas se você entendeu isso no seu espírito, se de alguma forma você se sente atraído por esse Jesus e deseja mais dele, é simples. Se arrependa, creia, e você então é uma pessoa convertida. E agora é hora de conhecê-lo. Agora é hora de desfrutar, de usufruir daquilo que ele tem para você. É momento de conhecê-lo cada vez mais e dessa forma se tornar cada vez mais parecido com ele. E como você faz isso? Você faz isso através da leitura e do estudo bíblico e da oração. A palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade absoluta. Ela não é relativa. A Bíblia é a verdade. Esse aqui é o parâmetro, é a rocha da sua vida, é a sua base. Você não precisa viver num desespero e num caos total. Você tem uma verdade para se apoiar. E a ideia e o esperado é que você se aprofunde nessa verdade, para que você não seja enganado.
Quando você ora, você fala com Deus. E quando você estuda a Bíblia, Ele fala com você. E eu tenho certeza que assim você vai crescer na sua fé. O Senhor vai te ajudar a encontrar uma comunidade e você vai se parecer cada vez mais com Ele. Se você quiser entender melhor a Bíblia, eu tenho uma playlist aqui no canal que chama de Capa a Capa, onde eu ensino detalhadamente o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse. Pode ser uma ferramenta para te ajudar nesse processo. Ah, e detalhe, é gratuito, tá? Porque eu faço questão disso e eu quero te alertar. A palavra de Deus, ela deve ser acessível. A palavra de Deus foi dada de graça por Deus, por isso nós não podemos cobrar para falar sobre ela. É por isso que tem uma playlist aqui no canal. Se você quiser conhecer, é completamente gratuito. Eu não vou te cobrar para ensinar a palavra de Deus. E não aceite esse tipo de atitude, porque isso não agrada o coração do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima.